Dá para desenvolver a sua técnica vocal e a sua voz após os 40 anos? Após os 50? Após os 60? Após os 70? Será que tem uma idade limite para desenvolver a sua técnica vocal e melhorar a qualidade da sua voz? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, então já sabe. Fica comigo. Fala Belter, tudo bem com você? Eu sou o Beto Soroli, seu vocal coach na internet. Este é o Revolução Vocal, o canal mais Belter do YouTube. E eu recebi uma pergunta no Instagram de uma pessoa que falou, olha, um professor me falou que eu não posso desenvolver a minha voz por causa da minha idade, 40 anos. E eu resolvi fazer um vídeo sobre essa pergunta para que esta resposta que eu vou dar aqui ajude não somente essa pessoa, mas muitos outros que podem estar passando pela mesma situação de um professor ter dado um diagnóstico e uma sentença dessa, e também porque às vezes você mesmo tem esse paradigma aí na sua cabeça em relação à idade limite para se desenvolver técnica vocal. Quando a gente é jovem, o nosso corpo está se desenvolvendo, certo? Então, nesse sentido, se você começa a estudar técnica vocal ainda criança e vai aprendendo com o tempo, ao longo do seu desenvolvimento vocal, você vai aprendendo a lidar com o seu corpo, a entender o seu corpo, a controlar o seu corpo e a fazer os ajustes técnicos aqui no trato vocal em todas as partes do corpo que envolvem a produção da voz, é claro que você vai ter tanto mais tempo de prática quanto você vai desenvolvendo, vamos dizer assim, da forma correta, dentro dos paradigmas da técnica que você tenha escolhido. Seja belting, seja lírico, seja popular, etc. Uma pessoa que começa mais jovem, ela teria uma vantagem? Sim, eu acredito que sim. Adoraria ter tido condições financeiras de ter estudado canto desde criança. Mas essa não foi a minha realidade e isso não me atrapalhou a me tornar um cantor profissional, um ator que sabe brincar com a voz e um professor de canto, certo? Eu comecei a estudar técnica vocal, eu já tinha passado por todo esse processo aí de formação da minha voz adulta e de transição da minha voz de criança para a voz de adulto. Comecei a fazer aula de canto com 19 anos e comecei a entrar para a escola mesmo, né? Entrei para a escola de música com 22 anos. Então eu me achava muito velho, porque os meus colegas tinham 15, 16 anos, no máximo 18, e eu era o de 22, que já estava fazendo teatro, que já tinha filho, então eu me achava assim o velhão do rolê. E não estava velho, né, gente? Mas enfim, eu tinha esse paradigma, porque eu pensava, não, já que eu não nasci com o talento, com o dom natural, eu tinha que ter começado muito cedo, muito cedo. Porém, eu era teimoso, eu era persistente, eu era disciplinado, eu era determinado, continuei porque eu não ia desistir da minha voz por causa desse paradigma, embora ele ficasse ali igual um fantasma em volta da minha cabeça e aquelas vozes falando, você está velho para isso e tal. E aí eu segui, aprendi, desenvolvi, etc. Comecei a dar aulas de canto e já tive muitos alunos acima dos 40 anos. E aí, toda vez que eu lidava com uma pessoa assim, eu percebia que esse paradigma era recorrente. Porém, entretanto, todavia, acontecia uma coisa interessante. Muitas pessoas, elas queriam ter estudado canto, se dedicado à arte desde jovens, desde pequenos. Só que elas escolheram uma carreira profissional que desse mais estabilidade para elas ou que tivesse mais a ver com a cultura familiar delas e foi estudar direito, virar advogado, fazer medicina, se tornar um médico, publicitário, jornalista, etc. Eu tive muitos alunos assim, que seguiram uma carreira acadêmica, mais formal, vamos dizer assim, e nos moldes tradicionais, e quando estavam estáveis, ali por volta dos 40 anos, que já tinham estabilidade financeira, constituído família e não precisavam mais se preocupar tanto de investir na própria formação, e tinham mais dinheiro porque já estavam recebendo, então eles decidiram, falar, não, agora eu preciso ser feliz, eu preciso investir no que eu quero. E aí, ou seja, o desejo de ser cantor estava lá desde o início. E agora, quando a pessoa já tinha condições estruturada, né, financeiramente, emocionalmente, já tinha maturidade e resolveu estudar canto.
Mas chegava com esse paradigma, com esse medo. Ai, será que a minha voz vai desenvolver? Porque agora eu já estou velho, já estou viciado, já fiz tudo já fiz tudo de errado durante esse tempo todo. E aí o que eu quero dizer para vocês, presta muita atenção nisso que eu vou falar, é calma, calma. Se submeta a um processo técnico. Se você está com vontade de estudar canto, é porque isso já faz parte de você. Você olhar para trás, para o tempo que você perdeu, não vai te levar a lugar algum. Você ouvir opiniões de pessoas que não acreditam no potencial seu de desenvolvimento por causa da idade, também não vai te levar a lugar nenhum. Você tem que procurar pessoas que não tenham esses paradigmas. Esse paradigma de acreditar que não é possível desenvolver, ele não te ajuda a realizar o seu sonho, o seu desejo. Porém, existem pesquisas científicas que mostram que o controle do corpo ele pode ser desenvolvido sim depois de certa idade, né? Então, não existe um limite científico comprovado de que a voz não vai ter ganhos. É claro que se uma pessoa começar a estudar desde criança, ela já vai ter mais tempo de prática. Ela vai ter começado sem ter uma lesão, né? Mas isso aí são casos específicos. Se você tem uma voz saudável, você pode desenvolver entendimento sobre como essa voz funciona, consciência e propriocepção e controle. Muitas vezes uma pessoa mais velha é um melhor aluno do que uma pessoa mais jovem. Por quê? Uma pessoa mais jovem tem muita empolgação, é um pouco inconsequente, às vezes faz milhões de coisas, ou então vai ter que dedicar à escola, pensar em vestibular e etc. E isso enche a cabeça do jovem demais. Um adulto, por mais que ele tenha muita responsabilidade, mas às vezes ele já está com a vida mais estável, entendeu? Ele já tem a família constituída, ele não tem tantas preocupações assim, porque às vezes ele tem um emprego estável e aí ele pode dedicar o tempo livre dele para estudar. E ele tem condições financeiras de pagar uma aula de canto. Eu, por exemplo, quando eu comecei a estudar, eu não tinha condições. Eu fazia aula quando dava, com o professor que dava. E às vezes uma pessoa de 40 anos ela pode escolher, eu vou fazer este método aqui porque este método vai me ajudar, entendeu? E ela já tem maturidade. Então muitas vezes as pessoas maduras, acima de 40 anos, elas conseguem estudar melhor do que as pessoas jovens. É uma questão de você se submeter a uma técnica que te esclareça como a sua voz funcione, que te mostre soluções e que te proponha um caminho prático, didático, claro, objetivo, para que você possa desenvolver. Uma vez eu li num livro que falava sobre desenvolvimento profissional e uma pessoa de 30 anos chegou para uma terapeuta, isso é um relato real, e ela falou assim, olha, meu sonho, eu estou muito frustrado, era uma terapeuta, psicoterapeuta, né, psicanalista. Estou muito frustrado porque eu queria ser pianista desde criança. E minha família não teve condições de me colocar em aula de piano, e eu não me dediquei a isso, e eu fiquei com esse desejo frustrado, eu segui outra carreira, e agora eu estou com 30 anos e não dá mais tempo. Aí o terapeuta perguntou para ela, mas espera aí, quanto tempo é necessário para que você se torne um grande pianista? Eu falei assim, 20 anos. Para eu ser um pianista no nível que eu quero, ser um grande concertista, eu precisaria aí de uns 20 anos de estudo. Assim, então, quantos anos você tem? Eu tenho 30. Ah, tá bom. Então, vamos pensar. Se você começasse a estudar hoje, quando você tivesse 50 anos, você seria esse pianista. Teria chegado a esse nível, certo? Pela lógica matemática, sim. Então a solução já está aí. Eu não vejo problema. Se você não começar a estudar hoje, quando você tiver 50 anos, o que vai acontecer? Você vai ser apenas um velho frustrado, né? Se você começar hoje, com 50 anos, você vai ser um grande pianista. Mas se você não começar hoje, quando você tiver 50, você vai ser apenas um velho frustrado.
prestes a se aposentar e que não correu atrás dos seus sonhos. Então, em relação à fisiologia, a degradação do corpo, sim, a voz envelhece, sim, acontecem mudanças no nosso corpo à medida que a gente vai envelhecendo. Tudo, meu filho, tudo muda. Muda a pele, muda o cabelo, a voz vai mudar também, porque a voz é corpo. Porém, entretanto, todavia, se você estuda técnica vocal, você pode aprender a controlar o seu corpo e, inclusive, atrasar o envelhecimento da voz. É como se você estivesse malhando a sua voz. Quando a pessoa não faz exercício, musculação, alongamento, ela não mantém a qualidade da massa muscular, né? E a flexibilidade, etc., o cardiorrespiratório, e aí ela retarda o envelhecimento do corpo através da prática de atividade física. Tem um monte de exemplos assim no mundo inteiro. A voz é a mesma coisa. Então, se você estiver pensando, será que eu estou velho para começar e ficar com medo? Não vai ajudar, só vai atrapalhar. O que você pode fazer é pegar a voz que você tem hoje, submeter ela a um processo técnico, se dedicar com muita determinação e desenvolver. E às vezes conseguir um ótimo, excelente resultado, muito melhor do que você imaginava e, no mínimo, melhor do que se você não fizer nada, ok? Então, pessoas de qualquer idade podem e devem estudar canto sim. Por quê? Porque cantar faz bem. Se você deseja cantar é porque você tem alma de cantor. Talvez você não tenha técnica de cantor, mas isso você aprende e desenvolve, tá bom? Um beijo, se inscreve no canal, comenta, compartilha, deixa o seu like aqui, porque assim eu fico sabendo que o conteúdo é relevante para você. Compartilha com alguém, um amigo seu, que pode estar com esse paradigma e que está precisando desse sacolejo, dessa força psicológica e desse apoio moral para seguir com o seu sonho e colocar mais arte, mais música no mundo, tá bom? Se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder notificações e a Revolução Vocal está indo para um próximo nível e eu quero que você venha comigo. Um beijo, tchau!